Eu amo aconselhar pessoas, eu gosto muito de aconselhar. Pessoal da igreja, eu creio que, dentro do chamado que Deus me deu, né, o aconselhamento talvez seja algo muito intenso na minha vida ministerial. Eu gosto muito de aconselhar pessoas, né? Lógico que dentro de uma igreja, né, nós não fazemos somente aquilo que nós gostamos, né? Um pastor tem que pregar a palavra aqui no altar, o pastor tem que ajudar na administração, tem que apresentar a criança, tem que fazer visitas, né? É um grupo de atividades aí que tem que ser executadas. Eu gosto muito de aconselhar pessoas. E nesses últimos dias, né, aconselhando aqui a igreja, muitas pessoas da igreja, eu percebi e entendi, né, que existe uma essência que se relaciona com todas as pessoas no que toca os nossos problemas. O que eu quero dizer com isso, né, que todos os aconselhamentos que nós fazemos, pelo menos essa é a minha percepção, né, eu identifico algo que é comum na maior parte, se não em todas as pessoas. E o que eu identifico? Eu identifico os problemas que envolvem a alma. O que eu identifico nas pessoas? Né, essa confusão de sentimentos, né, a alma entristecida, a alma confusa, a alma amargurada. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, porque eu entendo e vejo que isso não é um problema de algumas pessoas na igreja, mas isso envolve todos nós. Todos nós enfrentamos em algum momento desse tipo de situação, né? Quando a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas tendem a nos dominar. Você já passou por isso em algum momento da sua vida? Pode ser que você esteja passando por isso nesse exato momento, e eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite. Você crê? Salmo de número 77, o salmista, ao escrever esse salmo, essa canção, esse cântico tão bonito, ele estava vivendo exatamente isso, um momento muito difícil em relação aos seus sentimentos. Então, o Salmo de número 77 diz o seguinte, a Marina vai colocar para a gente. Está aí, que versão que é essa? Muda a versão. Pode pôr a NVI mesmo, por favor, Marina. Ótimo, essa versão mesmo. Diz assim a palavra de Deus: a Deus elevo a minha voz e suplico. A Deus elevo a minha voz para que Ele me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Como está a alma do salmista? Inconsolável. Né? Em algumas versões diz que a minha alma se recusa ao consolo, se recusa a ser consolada. Lembro-me de ti, ó Deus, e começo a gemer, começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Penso nos dias que se foram, nos anos que há muito se passaram. De noite recordo as minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor leal? Acabou-se a sua promessa por todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Na sua ira refreou a sua compaixão? Então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Esse é o pensamento do salmista.
recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Amém? Amém? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgatastes o teu povo, os descendentes de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram. As nuvens despejaram chuvas, ressoou nos céus o trovão, e as tuas flechas reluziam em todas as direções. No redemoinho estrondou o teu trovão, e os teus relâmpagos iluminaram o mundo. A terra tremeu e sacudiu-se. A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiastes o teu povo, como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão, assim diz a palavra de Deus. Amém? Quem aqui já passou momentos como esse? O texto reflete exatamente aquilo que se passava no coração do salmista. E nós, eu sei que todos nós, já passamos por situação como essa, quando a nossa alma está angustiada, quando nós enfrentamos momentos de tristeza, quando nós enfrentamos momentos de indecisão, ou momentos que nós não sabemos qual a decisão que nós devemos tomar. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Sim ou não? Já. Então essa palavra é para você. Essa palavra é para todos nós. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida. Te agradecemos, ó Pai, porque sua presença ela é real neste lugar. Te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que é o Senhor quem vai conduzir essa mensagem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê entendimento, que o nosso coração esteja aberto, Senhor, para aquilo que o Senhor pretende fazer nas nossas vidas nessa noite. No nome de Jesus, nós oramos. O salmista, ele usa uma expressão muito interessante, e eu quero chamar a sua atenção, primeiramente, a essa expressão do salmista. Ele diz assim: a minha alma, ela está inconsolável. A minha alma recusa consolo. E como eu disse, eu vou insistir, todos nós já enfrentamos uma situação como essa. Quando a nossa alma, ela recusa ser consolada. Quando os nossos sentimentos nos conduz ao contrário daquilo que Deus quer e pretende para a nossa vida. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esse tipo de situação. Por exemplo, quando você fica com raiva de alguém. Já aconteceu contigo? Está com medo? Nunca ficou com raiva de alguém? Com vontade da voadora? Picar na faca? Aqui só tem crente aqui, né? Nunca brotou essa vontade de segurar no pescoço de alguém, chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar? Sim ou não? Já teve essa vontade? E quando essa raiva ela vai sendo alimentada, ela se transforma até em ódio, não é verdade? Você olha aquela pessoa, você já dá aquele mal-estar. Todos nós enfrentamos lutas como essa. E pessoas nos procuram para aconselhar: ai, pastor, aquela pessoa fez isso comigo, eu estou com raiva daquela pessoa, está gerando um sentimento de ódio dentro do meu coração. E um conselho que todo pastor dá, qual é? Perdoa, não é? Procura aquela pessoa,
né? Peça perdão, converse, né? Faça aquilo que a palavra de Deus nos orienta, mas a alma quer fazer isso? Não quer. A alma, quando ela escuta esse tipo de conselho, né, ela insiste em não ser aconselhada, ela insiste em não ser consolada, porque não é que a alma quer, sabe o que a alma quer ouvir? Ah, rapaz, você tem razão, aquela pessoa é difícil. Não é isso que nós queremos ouvir? Não é quando a gente está com dificuldade com uma pessoa, com raiva de uma pessoa, vivendo uma situação desse tipo, é isso que nós queremos escutar. Ih, rapaz, aquela pessoa é desse jeito mesmo. Você tem toda a razão de estar com raiva, porque é isso que alimenta a nossa alma, né? A nossa alma, ela se recusa a ser consolada, ela se recusa a aceitar a direção que a palavra de Deus nos dá. Todos nós vivemos isso. Por exemplo, quando nós aconselhamos casais em relação, né, ao seu relacionamento, a pessoa chega para a gente, o casal chega para a gente e fala assim: ah, pastor, eu quero me separar. Acontece, graças a Deus, né? Poucos casos nesse sentido, mas acontece. Às vezes chega o marido e fala assim: olha, eu já não aguento mais a minha esposa, né? E dá aquela lista, né, de coisas. Aí chega a esposa: eu não aguento mais o meu marido, né? E dá aquela lista de coisas e tudo mais. E a gente vai aconselhar. E como nós aconselhamos? Você precisa superar isso. Você não pode abandonar seu casamento, você não pode abandonar sua família. Está errado, Deus está com vocês. Né? Vocês precisam sim de ajuda, mas vai superar. Precisa encarar a realidade, seguir em frente. É o conselho de acordo com a palavra de Deus, não é? Mas o que você quer ouvir? Né? O que a mulher quer ouvir? Aí, rapaz, seu marido é difícil mesmo, você tem toda a razão. Não é isso que a nossa alma quer ouvir? Né? Quando vem o marido: ah, sua mulher é difícil, ela é goteira mesmo, né? Você tem toda a razão de separar. O que a nossa alma quer ouvir é isso. Porque a nossa alma, ela tende a querer nos dominar. E por isso existe o conselho, por isso existe a palavra de Deus, que nos direciona. Mas a alma, ela insiste em recusar esse tipo de consolo, de recusar, né, esse tipo de conselho. A alma, ela sempre vai procurar nos dominar e nos distanciar dos princípios da palavra de Deus. Por isso nós temos que vencer a nossa alma, dominar a nossa alma. Quer ver um outro tipo de conselho muito comum? Pastor, né, eu vou deixar o meu emprego. Pastor, eu vou sair do meu emprego. Né, aí a gente pergunta: mas por que você vai sair do seu emprego? Ah, eu vou sair do meu emprego porque lá não dá. Né, o meu chefe é um ingrato, né, a empresa não me paga bem. Todo mundo foi promovido e eu não fui promovido. Né? Aí a pessoa coloca aquela lista de coisas. E certas coisas têm fundamento, e às vezes é até a realidade que a pessoa está vivendo. Mas aí como nós aconselhamos? Olha, você tem uma família, né? Você tem os seus compromissos no final do mês. Você não pode ser conduzido pela sua alma. Talvez até a sua insatisfação tenha base, tenha fundamento. Porém, se você deixar o seu emprego, né, como que vai ficar a sua família? Né, como que você vai se organizar? Ah, pastor, eu vou correr atrás de outro emprego. Aí corre tanto, mas o outro emprego é mais rápido que ele. Né, fica 5, 6 meses, né, 1 ano procurando emprego. E como que é o conselho? Você está vivendo essa situação? Então, né, comece desde já. O melhor momento de se procurar um emprego é quando você está empregado. Eu já falei isso para vocês, né? É o melhor momento. Então comece. Quando você encontrar algo melhor, aí sim você deixa esse emprego e vai para algo melhor. Mas o que a alma quer ouvir? Ah, realmente esse seu chefe não dá. Essa sua empresa não dá. Né? Você está lá ainda, por que você não pediu a conta? O que a alma quer escutar? Porque a alma se recusa ao consolo da palavra de Deus, à direção da palavra de Deus. E quando o assunto é mudar de igreja? Ah, eu vou mudar de igreja, já não aguento mais essa igreja.
Aí nós damos um conselho, obviamente. Não, aqui é a sua igreja. Você tem que aprender, crescer, amadurecer em Deus. É o nosso conselho. Não que a gente nunca vá enviar pessoas e abençoar pessoas. Já aconteceu algumas vezes aqui na igreja, de nós, os pastores aqui da igreja, ter esse entendimento e abençoar as pessoas. Mas na maior parte das colocações ou dos pedidos, são pessoas envolvidas e dominadas pela sua alma. E quando a gente diz isso, o que acontece? A alma grita, porque a alma tem a tendência de querer nos dominar. Amém? Deus sempre nos dá uma direção, aponta o caminho que nós devemos seguir, mas os nossos sentimentos, a nossa alma, nunca vai querer seguir este caminho. Você precisa entender isso. E o que nós precisamos entender é que todo mundo passa por essa situação. Todos nós passamos por essa angústia de alma, tristeza. Todos nós passamos por momentos onde nós estamos confusos em relação à direção que devemos tomar. Por isso é importante pedir conselho. Por isso é importante se aconselhar. Por quê? Porque é na multidão dos conselheiros que nós vamos encontrar a boa direção. Assim diz a palavra de Deus. Porque se você não for se aconselhar, buscar uma direção de Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar decisão segundo a sua alma. E quando nós tomamos decisões que são direcionadas pela alma, na maioria das vezes, eu arrisco dizer, na totalidade das vezes, nós tomamos decisão errada. Quando nós decidimos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, nós tomamos decisões erradas. Quando você deixa a sua alma lhe dominar e toma decisões com a alma desse jeito, geralmente as decisões, elas vão nos levar ao fracasso. Por isso é importante o aconselhamento. Quando eu estou com a minha alma desse jeito e preciso tomar decisões, eu vou me aconselhar. Eu vou procurar o meu pastor, vou procurar os meus líderes e vou conversar. Por quê? Porque eu preciso compreender aquilo que Deus tem para a minha vida, independente do que a minha alma quer. Amém? Todos nós passamos por momentos como esse. Como eu disse, não é a situação de um ou de outro. Todos nós enfrentamos esse tipo de luta. E está aqui um texto, um salmo, o salmo número 77, que o salmista e que é o Asaf, está passando exatamente por uma situação como essa. Está passando por uma situação como eu e você, nós passamos. Pode ser que você esteja passando uma situação como essa nesse exato momento. E está aqui o Asaf registrando de uma forma poética, de uma forma musical, aquilo que estava dentro do coração dele. E o interessante é que não é nada diferente do que aquilo que brota de vez em quando dentro do nosso coração. Ele estava o quê? Com a sua alma angustiada, entristecido, como nós nos encontramos muitas vezes na nossa vida. E o interessante é que o Asaf aqui era crente, inspirado por Deus, escreveu vários salmos, um homem de Deus, como você. Amém? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus, como você é. Daí a gente tira o primeiro ensinamento de tudo isso, que mesmo sendo crentes, cristãos, homens e mulheres de Deus, nós podemos viver situações como essa. Você sabia disso? Porque quando nós nos convertemos, a gente chega na igreja, tudo que Deus faz em nós é um processo, é uma construção. E isso só vai terminar na volta de Cristo ou quando você for para Cristo, entendeu, né? Entendeu a colocação? Mas é uma construção. Então nós vamos crescendo no Evangelho, crescendo em Deus, crescendo no reino. E nessa caminhada, nós somos sujeitos a viver momentos como esse. Então não é porque você
é crente, cristão, está na igreja há tanto tempo, que você não vai viver situações como essa. Eu não estou te amaldiçoando, não, mas eu estou te alertando, você vai viver, você vai passar por isso, e você precisa entender que não há como fugir de certas coisas. Eu sei que você é um homem ou uma mulher de Deus, mas eu também sei que você é gente, que você é um ser humano, eu sei disso. Você é um cristão, não tenho dúvida, convertido, salvo e convertido, se convertendo a todo dia, eu não tenho dúvida disso, mas eu também não tenho dúvida que você é gente, de carne e osso, que você é um ser humano, e se você é gente, você é um ser humano, você está sujeito a esse tipo de coisa. Por quê? Porque é a nossa alma que se relaciona com o outro, e nesses relacionamentos existem os desencontros, e nós precisamos aprender a lidar com eles. Amém? Um outro ponto interessante é que nós vamos, ao longo da nossa carreira eclesiástica, né, da nossa vida cristã, nós vamos aprendendo a disfarçar esse tipo de situação. Nós vamos criando, ou gerando, ou adquirindo uma habilidade de disfarçar esse tipo de coisa. Às vezes nossa alma está exatamente desse jeito, mas nós não fazemos como Asaf fez, expor isso num salmo, num cântico tão bonito. Mas nós vamos gerando uma habilidade de disfarçar. Ou seja, a gente vem para a igreja, né, e aparentemente está tudo legal, está tudo bem. Está tudo bem, pastor, está tudo legal, quando não está. Nós vamos adquirindo isso, sabe por quê? Porque muitos cristãos acreditam que não está bem nos seus sentimentos, é estar em pecado. Sabia disso? Que muitos disfarçam, né, não são claros e transparentes em relação à sua alma, porque acha que o outro, e isso é algo dentro da igreja, existe isso mesmo, se a pessoa está vivendo isso, ela está em pecado. Não é. Às vezes é só uma questão de alma. E diante dessas coisas que existem no nosso meio, nós vamos aprendendo a disfarçar. E nós nos tornamos peritos em disfarçar os nossos sentimentos. E por disfarçar os nossos sentimentos, nós não nos expomos. Você sabia que pode estar aí do seu lado uma pessoa vivendo situações como essa? De angústia, de tristeza, talvez uma situação de desespero, e você nem imagina. Às vezes essa pessoa mora junto contigo, você é casado com ela, e nos falta essa sensibilidade, porque primeiro, nós não acreditamos que um homem ou uma mulher de Deus pode ver situações como essa, e pode. Está aqui o Asaf vivendo uma situação como essa. E eu sei que você já viveu situação como essa, ou situações como essa. E pode ter pessoas do seu lado, próximos de você, que estejam vivendo coisas desse tipo e que precisa da sua ajuda. Pastor, mas eu olho para minha mulher, está tudo bem. Eu olho para meu marido, está tudo bem. Eu olho para os meus filhos, está tudo bem. Eu olho para os meus discípulos e está tudo bem. Será que está tudo bem mesmo? Será? Deus, Ele quer nos dar, gente, este dom, né, de olhar as pessoas, não somente através daquilo que você está, não somente diante daquilo que você está vendo, mas através daquilo, olhar a pessoa e enxergar o coração. Quantas vezes nessa igreja eu já encontrei pessoas aqui, na hora de cumprimentar a pessoa está sorrindo, maquiada, bem arrumadinho, né? Aparentemente está tudo bem, mas você sente que não está tudo bem, você pergunta, e aí, está tudo bem contigo? E a pessoa fala, não, pastor, não está tudo bem comigo. Então nós precisamos adquirir, né, esse dom e essa habilidade, de conseguir enxergar de uma forma mais profunda as pessoas. E nós precisamos também sermos mais transparentes nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Mas se eu for transparente, né, o que vão pensar de mim?
né? O que vão pensar lá em casa, o que vai pensar lá no meu trabalho, o que vai pensar aqui na igreja, vai achar que eu sou um fraco, que eu sou um crente mais ou menos, água de salsicha. Eu prometi que eu nunca mais ia falar isso, já estou eu falando água de salsicha de novo, né? Vão achar que eu sou dessa forma, que eu sou desse jeito. Meu irmão, se você não aprender a rasgar a sua alma, ser transparente, pode ser que essa agonia que você vive, essa alma agonizante que você está cultivando, domine a sua vida como um todo, e não é isso que Deus quer para a sua vida, amém? Vocês estão me entendendo? Vocês percebem que isso é uma condição que todos nós enfrentamos na vida? Não importa se você tem 1 ano de igreja, 10 anos, 30 anos de igreja, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E quando eu aconselho pessoas, gente, o que eu vejo, as situações são as mais diversas, os problemas são os mais diversos, mas na essência, nós encontramos o quê? Uma alma angustiada, uma alma ferida, uma alma desanimada, ou como diz aqui os Salmos, é uma alma que se recusa consolo, uma alma inconsolável. Asaf era crente, assim como eu, assim como você, inspirado por Deus, tantas coisas que escreveu, mas estava sendo aqui transparente com a sua realidade. E nós também precisamos aprender a sermos transparentes em relação àquilo que se passa na nossa cabeça e no nosso coração. Amém? Amém? E diante de tudo isso, o Asaf, ele foi buscar a Deus. Quem o Asaf buscou? Quem? Deus. O Asaf foi buscar a Deus. Parece que o que eu vou falar aqui é chover no molhado, é mais do mesmo, e de certa forma é exatamente isso. Nós precisamos aprender a buscar a Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre vai te ouvir. Amém? Olha que revelação de Deus para a sua vida. Deus sempre vai lhe ouvir. Talvez, né, o seu pastor já esteja até cansado de te ouvir. Talvez o seu líder, o seu discipulador esteja até cansado de te ouvir. Talvez a sua esposa já esteja aí com os ouvidos doendo de te escutar. Talvez as pessoas do seu convívio já estejam cansadas de te escutar, mas Deus não cansa de te escutar. Amém? Deus não cansa de te escutar. Então nós precisamos aprender a buscar a Deus. O que é buscar a Deus? É orar. Sim, é orar. A Bíblia diz, né, que quer ter intimidade com o Senhor, entra no seu quarto, fecha a porta, ali você vai ter, né, um momento de intimidade com Deus. Isso é muito importante, sim. Gente, mas quando a nossa alma é tocada, buscar a Deus significa, em grande parte, buscar pessoas de carne e osso, cheias do Espírito Santo de Deus, que possam nos ajudar. Amém? E eu louvo a Deus por essa igreja, porque essa igreja é uma igreja que faz uso desse recurso divino, né, que é do aconselhamento. Mas buscar a Deus é exatamente isso. Tem muitas pessoas que estão com a sua alma despedaçada. Ah, mas eu estou orando, estou buscando a Deus, estou orando, estou buscando a Deus. É isso mesmo. Mas tem certas situações que você vai precisar de uma pessoa do seu lado. Você vai precisar de uma mulher de Deus do seu lado, de um homem de Deus do seu lado, lhe dando um conselho. Ah, mas eu estou batalhando, todo dia eu acordo 5 horas da manhã para poder orar, eu estou jejuando, eu estou lendo a palavra, glórias a Deus. Mas quando o assunto é alma, gente, na grande maioria, nós vamos ter que procurar pessoas, nos aconselhar. Sabe por quê? Porque quando nós nos aconselhamos com a pessoa, ela está fora daquela situação, ela não está envolvida de alma naquela situação, e ela vai poder te dar um conselho espiritual, direcionado pela própria palavra
de Deus. Então é importante buscar a Deus, mas é importante buscar a Deus com sinceridade. Amém? Amém? Com sinceridade. Não com meias palavras, ou meia história, porque nós temos uma tendência sempre de contar a meia história, não é? Ou parte da história. Geralmente nós contamos a parte da história em que nós estamos bem, não é? Não é assim? É a tendência da nossa alma. Mas isso é verdadeiro com Deus. O Asaf aqui, olha a oração dele, ele disse assim: Senhor, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir diante dessa situação que eu estou vivendo. Eu não consigo nem falar. Olha como Asaf estava sendo honesto com Deus, expressando a verdade, mesmo que a verdade não fosse algo tão bonito, ele estava sendo sincero com Deus. Senhor, eu não consigo nem dormir diante dessa situação, eu não consigo falar, eu realmente estou perturbado diante dessa situação, eu estou me queixando, eu estou reclamando ao Senhor. Olha quanta transparência, inclusive ele diz assim: o meu espírito desfalece. E quando eu me lembrava do Senhor, eu começava a gemer, a minha alma começava a gemer. Isso é uma oração transparente. Mostrar a realidade da nossa vida para Deus. Qual foi a última vez que você fez isso? Rasgou o coração ao Senhor. Não é o coração compungido, é o coração rasgado a Deus. Qual foi a última vez que você se encontrou dessa forma? Porque nós gostamos muito de enfeitar a nossa oração, não é? Nós gostamos muito de não nos aprofundarmos na realidade que nós estamos vivendo. Qual foi a última vez que você colocou o seu joelho no chão e contou a Deus realmente, o tintim por tintim, como diz o nosso português? Quando foi que você colocou o seu joelho no chão e contou a sua história? Mas Deus sabe da minha história, mas Ele quer ouvir de você. Deus quer ouvir de você. O quanto isso é importante, sermos transparentes. Você só vai ser curado com na sua alma, se você for transparente com Deus. E como eu disse, é no momento da oração como Asaf fez, sim, mas também na busca de um conselho, de um bom conselho. De buscar pessoas que possam lhe ajudar, lhe dar direção. O quanto isso é importante, o quanto é importante nós utilizarmos, fazermos uso dos princípios da palavra de Deus. Eu garanto para você que nós teríamos teríamos menos problemas se nós buscássemos mais a Deus nesse sentido. Fôssemos mais transparentes com o Senhor. O Asaf era um crente fiel, mas estava enfrentando uma luta como essa. Ele foi buscar ao Senhor. E quando ele buscou ao Senhor, ele buscou com toda a sinceridade. O quanto você tem sido sincero com o Senhor. Pode ser que você esteja aí aparentando uma saúde espiritual invejável. Mas será que realmente isso é a sua realidade? Será que realmente é isso que está dentro do seu coração? Será que quando você chegar na sua casa hoje, você vai colocar a sua cabeça lá no travesseiro e você vai dormir? Ou você vai ficar girando de um lado para o outro com a sua alma angustiada, vivendo desespero em excesso? Será que essa é a sua realidade? Se for a sua realidade, você precisa contá-la ao Senhor, ser sincero com Deus e procurar, sim, a ajuda de um homem e de uma mulher de Deus. Amém? Você compreendeu até aqui essa palavra? Sim ou não? Compreendeu? Muito bem. O Asaf, ele usa de um recurso muito interessante. Desculpa usar a palavra recurso, mas ele, diante de tudo isso, ele começa a olhar para o passado, mas ele
visita o passado com um olhar diferente. Eu quero dizer algo para você, mas eu vou explicar. Nós precisamos revisitar o nosso passado, mas com um novo entendimento. Porque quando nós vivemos situações como essa, olhar para o nosso passado nos ajuda e nos ajuda muito. É exatamente isso que o Asaf fez. Olhar para o passado e ver se realmente aquilo faz sentido. Meu irmão, quantas coisas Deus fez na sua vida? Quantas coisas? Quantos milagres o Senhor já não fez na sua vida? Será que existe razão para você estar assim? Por pior que seja a situação no momento, o quanto Deus não fez na sua vida? O quanto Deus não lhe sustentou nos momentos mais difíceis que você já viveu até agora? Será que vai ser diferente no dia de hoje? Será que Deus mudou? Será que Deus deixou de fazer? Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Amém? Nós precisamos olhar para o passado, mas com esse novo entendimento. Porque surge isso. Será que Deus me abandonou? Quando a nossa alma, gente, está nessa situação, será que Deus me abandonou? Será que Deus realmente está conosco, está comigo? Será que Deus tem essas dúvidas, elas surgem. E surgem no coração de todo mundo. Inclusive no coração dos pastores. De vez em quando nós também fazemos essa oração: Senhor, o Senhor está me ouvindo? O Senhor está ouvindo o meu clamor? Porque é muito comum nós dormirmos cheios de fé e acordarmos cheios de dúvidas. Sabia disso? Isso não acontece só com você. Às vezes nós dormimos cheios de fé. Nós chegamos do acampamento, assim, cheios, fortalecidos, e essa é a realidade. Você não vê a hora de chegar à sua célula, não vê a hora, de você chegar no seu trabalho para você fazer diferente, ser um testemunho. Você dorme cheio de fé, dorme crente, mas você acorda no outro dia totalmente diferente. Dorme cheio de fé e acorda cheio de dúvidas. Sabe por que isso acontece? Por causa da nossa alma. Será que Deus não vai fazer mais? E nós não podemos alimentar a nossa alma. Eu vou dizer para você, isso vai acontecer. Isso vai, eu não estou te amaldiçoando, eu estou te ensinando que a vida é exatamente desse jeito. A vida cristã, a caminhada cristã é exatamente desse jeito. Leia a palavra de Deus e você vai ver que a Bíblia não esconde as fragilidades da alma dos seus personagens. Leia. Eu poderia citar um monte aqui, mas leia a palavra de Deus, você vai ver isso. Então nós também estamos sujeitos a esse tipo de coisa. E esse exercício de visitar o passado, mas com novo entendimento, ele é importante. Eu sou uma pessoa nostálgica. Eu sou a minha característica. Eu gosto muito assim dessas coisas de antigamente. Inclusive eu estudei história exatamente por causa disso, por gostar. Eu gosto, gente. Falou dos anos 80, até me arrepia. Final dos anos 80, início dos anos 90. Quando eu vejo aí nessas redes sociais, esses como chama? Essas pessoas que ficam postando coisas assim, anos 80, anos 90, gente, me arrepia. Eu gosto de ver aquilo, me emociona. Eu sou uma pessoa nostálgica, faz parte da minha personalidade, das minhas características. Mas todos nós deveríamos ter um pouco disso.
de olhar para trás e identificar aquilo que o Senhor fez. Até quando você vai deixar a sua alma te cegar, te dominar? É o momento de nós darmos uma ordem à nossa alma, dominar a situação dos nossos sentimentos, controlar os nossos sentimentos. Olha para trás, mas olha para trás com um novo significado, entendendo as coisas. Olha que coisa interessante. No nosso país, a média de emprego que uma pessoa tem ao longo da sua vida, eu não sei se subiu ou diminuiu, mas gira em torno de 6 a 8 empregos. Ou seja, uma pessoa, na média, ao longo da sua vida profissional no Brasil, ela vai trabalhar em 6 a 8 lugares diferentes. Tudo bem? Isso significa o quê? Que você vai ser dispensado, em média, de 6 a 8 vezes. É bom ser mandado embora? Não, né? Quando o chefe te chama e fala assim, ó, nós estamos reorganizando o setor, né? Já ouviram isso muitas vezes, né? Você é um ótimo profissional, agradecemos o seu investimento na empresa por todo esse tempo, porém, nós não vamos continuar com o seu contrato. Você sai como? Você sai com a sua alma esfaqueada, não é? Você olha para a sua empresa, você abençoa a empresa, né? Não é? Você abençoa o chefe. Gente, dá até um negócio assim por dentro, não dá? Não é assim? Algo ruim, a alma, você chega em casa feliz, fui mandado embora, lá. Não é, você chega até com vergonha, né, de falar, olha, eu fui dispensado. Fica. Aí, nem vem na oração, porque se vem na oração, o pastor vai, você não foi trabalhar, fui dispensado, para não falar. Você não vai na reunião da família para não falar. Não é? Você corre, você fica angustiado, isso vai acontecer 6 a 8 vezes se você estiver na média, se bem que tem alguns aqui acima da média, né? Mas sabe, o que é olhar o passado? E olhar o passado com outro entendimento é entender que você vai encontrar um outro emprego, de 6 a 8 vezes também. Que você vai entrar numa fila para fazer uma entrevista e você vai ser admitido. Que você vai estar à frente daquele grupo, na mesma dimensão e na mesma quantidade. Você percebe o que é olhar o passado, mas com um novo olhar. Eu fui dispensado. Meu irmão, você vai ser admitido. Amém? Esse desemprego vai passar, você vai arrumar um emprego muito bom, que vai lhe abençoar, vai abençoar a sua casa. Olhar para o passado. Dentro de casa funciona do mesmo jeito. Quem aqui já brigou com a esposa? Marido. Eu disse pela manhã que marido nunca briga com a esposa que briga com o marido. Porque o marido dá motivo. Né? Agora, né? Quem que já brigou com a esposa e a esposa brigou com o marido? Não precisa levantar a mão. Eu tenho 21 anos de casado e com certeza já algumas centenas, né, de experiências como essa. É bom brigar, né? E aí né, dá aquela discussão, né? Aí fica se tratando como, né? Só com palavras diretas, né? Tá ali, tá lá, fui, vou, tá, sim, não, nada assim. Olha só em casa que isso acontece. Vocês precisam orar pela gente então aqui. Brigou aqui algumas vezes? Pouquinho, né? Só a Bruna que briga com você. Nossa, você é espetacular. É um doce. Mas briga, acontece. Mas olha para trás. Olha quantas reconciliações não existiu. Porque depois de uma briga, a reconciliação é boa, não é? Não é boa? Já sai nos beijos. Lá em casa é assim. Desculpa. De vez em quando eu até invento as briguinhas.
né? Não pega isso não, apaga isso, corta da gravação, senão você vai arrumar confusão na sua casa achando que vai ter. Mas não é bom reconciliar? Pastor Samuel, quando dá aquela, né, o tempo fecha, a chapa esquenta, né, e depois, né, aí deita na cama, né, coloca o dedinho do pé, encosta o dedinho do pé, né, puxa, até cobre, né, cobre, não, pode pegar mais parte da coberta aí para você e tal, aí vai chegando, não vai chegando, vai encostando, né, daqui a pouco finge que está espreguiçando e deixa a mão descansar. Gente, olhar para trás, né, e ter um novo entendimento. É assim que as coisas funcionam. Agora, para ser um pouco mais bíblico, nós precisamos sempre trazer na memória aquilo que vai nos gerar esperança. Trazer na memória aquilo que vai gerar esperança. E isso é uma decisão sua. É uma decisão nossa. O Asaf está olhando para trás, ele lista todas essas coisas, a grandiosidade de Deus. Ele está olhando para o passado e trazendo para o seu presente um novo significado. Sabe, eu quero dizer algo para você que talvez esteja assim nessa noite. Essa angústia vai passar. Amém? Vai passar. Eu quero dizer algo para você, essa situação, ela vai passar. Essa adversidade que você está enfrentando, ela vai passar. Esse desânimo que você se encontra, vai passar. Sabe por quê? Porque até aqui o Senhor te sustentou com o seu braço direito forte, e não vai ser diferente, porque Deus não muda. Amém? Eu quero falar com você, que está com a sua alma entristecida, a sua alma angustiada, talvez esteja desesperado, sem direção na sua vida, talvez perdido em muitas situações. Busque a Deus, rasgue o seu coração, e eu digo, isso vai passar no nome de Jesus, vai passar, essa situação vai passar. Agora você precisa trazer na sua memória aquilo que pode e deve gerar esperança. Olhe para trás. Quantas coisas Deus não fez na sua vida? Quantas vezes Deus não te curou na sua alma? Quantas situações complexas você já não viveu? E você está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus. Deus nos sustenta, Deus não mudou. Então é olhar para o passado e compreender isso, não com aquela nostalgia, mas entender que o Deus que fez é o mesmo Deus que faz e é o mesmo Deus que fará. Amém? Você crê nisso? Crê de todo o coração? Pois bem, eu quero encerrar essa ministração lendo o versículo de número 11, do Salmo de número 42. Olha aqui, é o versículo 42, 11. Salmo 42, versículo de número 11. Coloca para a gente, Marina. Olha, eu sei que é um versículo conhecido, mas preste atenção. Por que está tão triste, ó minha alma? Alguém já se encontrou alguma vez assim na sua vida? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Quantos aqui já viveram uma situação que parece que tem algo embrulhado aqui dentro? A gente usa a expressão, parece que tem um nó na garganta. Tem um negócio que vai tapando a gente. Isso é a alma. É a alma se remexendo, se virando dentro da gente. Por que se perturba dentro de mim? E agora, a parte B do versículo. Põe a sua esperança em... Pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ponha a sua esperança em Deus. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim?
faça como o salmista. Faça como você fez tantas vezes. Coloque a sua esperança em Deus. Louve ao Senhor. Siga em frente, que essa situação vai passar. Por pior que seja, por pior ou intensa, por mais intensa que seja a situação que você esteja vivendo, isso vai passar. Coloque a sua esperança em Deus. Siga em frente. Faça o seu melhor. Busque conselho. Coloque o seu joelho no chão. Que o Deus que fez, continua fazendo nas nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Feche os seus olhos, por favor. Agora é um momento seu com Deus. Talvez você esteja vivendo um momento de alma muito bom, sentimentos, vivendo situações que realmente traz alegria à sua alma. Talvez você esteja vivendo o melhor momento da sua vida, esteja feliz por isso. Glórias ao Senhor. Que essa palavra lhe prepare para o dia mau. Mas pode ser que você entrou aqui nessa noite desesperado, angustiado, com a alma recusando o consolo, entristecido, quem sabe não desesperado. Pode ser que seja essa a sua realidade nessa noite. Eu te convido a dar um comando à sua alma. Alma, fica quieta. Alma, se cala. Porque é dessa forma que nós ouvimos a voz de Deus. Você é um homem ou uma mulher de carne e osso, sujeito a tudo isso. Mas existe um diferencial na sua vida que chama Deus. Coloque a sua esperança no Senhor. Mas pastor, eu estou vivendo uma situação muito complicada. Revisita o seu passado. Nos momentos tristes que você viveu no passado e que Deus te confortou, que Deus te consolou. E você vai entender que Deus faz hoje também. E esse exercício de fé gera fé no nosso coração. Como está a sua alma? Talvez você esteja magoado com alguém, magoado com a situação, magoado com alguém da sua casa, magoado com alguém da igreja, carregando mágoa de pessoas do seu trabalho, da sua escola, dos seus vizinhos. Talvez isso esteja tirando até o seu sono, como estava tirando o sono do salmista. Agora é o seu momento. Como você vai sair daqui, agora depende de você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Traga na memória aquilo que gera esperança. Coloque a sua esperança em Deus e Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Vergonha de esconder os seus sentimentos. Todos aqueles, ó Pai, que não tem medo de rasgar o seu coração, de se expor, ó Pai, ao Senhor, que esses nessa noite receba algo especial vindo do Senhor, uma fé, uma certeza e uma convicção de que sim, Senhor, nós cremos que tudo vai ficar bem. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, você que está angustiado, desesperado, vivendo uma situação complicada, tudo vai ficar bem, porque o Senhor está contigo. Se você estiver em Deus, o Senhor vai estar contigo e Ele vai te sustentar no nome de Jesus. Amém. Chegou salvar.